Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação da doutora Isabela Pereira, que vai abordar um assunto muito importante e que às vezes até gera um constrangimento, que é o sangramento anal. Então, doutora Isabela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui e conversar sobre esse assunto que é tão importante. Oi, Karime, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto que gera tanto medo e tanta dúvida na população que a gente vai poder abordar aqui. Com certeza. Bom, antes da gente começar, eu gosto sempre de conhecer um pouco a história do profissional. Então, foi sempre um sonho seguir essa área? Teve alguém que te inspirou? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, a coloproctologia não é uma área que a gente vê com tanta frequência durante o nosso curso de medicina. Mas, na minha trajetória, eu sempre gostei muito da parte de anatomia, decidi em fazer cirurgia geral, que é a primeira especialização necessária, e durante a minha residência de cirurgia, que surgiu então o interesse pela proctologia, porque é uma especialidade que ela aborda desde doenças do intestino grosso, a parte cirúrgica, a parte de exames endoscópicos, então por ela ser tão abrangente, foi que eu fui me interessando e decidi por seguir essa vocação. Ai, que legal! E que Deus te abençoe na sua trajetória. Amém. Bom, para a gente começar, você pode nos explicar por que o sangramento anal é um sintoma que merece atenção e quais que são as causas mais comuns desse sangramento? Então vamos lá. O sangramento anal, ele sempre está indicando algum problema, né? Ele pode mostrar desde problemas mais simples, como um sangramento vivo, que pode estar associado a uma hemorroida, um plicoma, uma fissura anal, até um sangramento que vem junto com as fezes, que indica uma doença mais grave, como por exemplo o câncer de intestino. Então todo sangramento merece uma avaliação médica. E doutora, quais são as doenças mais comuns associadas ao sangramento anal, como a doença hemorroidária, fissuras e plicomas anais? Isso. É importante a gente diferenciar o que é cada uma delas, né? As hemorroidas são como se fossem varizes, veinhas dilatadas ali no ânus e no canal anal. Elas muitas vezes podem estar associadas a dor, sangramento, esse sangramento mais vivo, que pode sujar o papel higiênico, pingar no vaso sanitário. O paciente relata que às vezes sente que fica algo para fora, associado com o momento da evacuação. Então, isso é uma doença benigna. As fissuras anais, elas são como se fossem machucados, é um rasgo que acontece ali na borda do ânus, que está relacionado com a passagem de fezes mais duras, mais calibrosas, que no momento da evacuação acabam traumatizando e dando esse machucado. Isso dá muita dor e também pode estar associado com o sangramento anal. Já os plicomas são como se fossem umas pelezinhas, então o excesso de pele que se forma ali no ânus, e é um processo cicatricial. Ele pode surgir devido a uma hemorroida que fica inflamando e melhora, a uma fissura que cicatrizou e formou esse plicoma, ou alguma irritação na região, um processo cirúrgico formando esse excesso de pele, que também pode gerar um sangramento associado com o momento da evacuação. Excelente. E todos eles são problemas tratáveis, benignos? Sim, todos são problemas benignos, são os problemas mais associados com o sangramento do intestino, mas nem tudo que sangra no intestino são doenças benignas. Isso é importante a gente ressaltar. Excelente. Doutora Isabela, como diferenciar um sangramento simples, muitas vezes causado por situações benignas, de sinais que podem indicar condições mais graves, como você mencionou? Isso é importante. Essa diferenciação, ela vem pela origem do sangramento. Então, o sangramento da região orificial, da região do ânus, é um sangramento mais vivo, né? Então, ele é um vermelho vivo, que vai ter esse aspecto de gotejamento, às vezes ele suja ali a água do vaso sanitário no momento da evacuação e pode ou não ter dor associada a esse sangramento. Já o sangramento, pensando em uma doença mais grave, como por exemplo o câncer de intestino, é um sangramento que ele vem misturado nas fezes. E isso também depende do local que esse câncer está no intestino grosso. Quando ele está mais do lado direito do intestino, ele pode ser um sangramento que a gente fala em borra de café, aquelas fezes mais escuras, né, que gera esse tipo de sangramento. Quando ele é
do lado esquerdo do intestino, né, o final ali do intestino, ele é um sangramento mais misturado nas fezes, que o paciente percebe que junto com as fezes tem um sangue, né? E tem uma outra doença, que é a doença diverticular, que ela também pode gerar um sangramento, que é um sangramento em grande quantidade. Quando o paciente ele vai evacuar, sai apenas sangue, e muitas vezes isso também gera ali uma alteração do estado do paciente, ele fica mais cansado, é um sangramento que a gente fala mais urgente, que ele precisa procurar um pronto atendimento, porque às vezes até tem que tomar transfusão de sangue. Nossa. E, doutor, existem os fatores de riscos ou hábitos de vida que favorecem o aparecimento dessas doenças? Sim, isso é extremamente importante e muito relacionado com os sintomas e as doenças da região anal. Então, o nosso intestino, ele precisa de 3 coisas fundamentais para funcionar bem. As fibras, né, que a gente encontra nas frutas, nos legumes, em cereais integrais, como a chia, aveia, granola, porque as fibras atuam na formação do bolo fecal e elas ajudam a aumentar a quantidade de água nas fezes. Mas além das fibras, a gente precisa também ter uma boa ingesta de água. Então, a água, ela vem para lubrificar o bolo fecal. E além da fibra, da água, a atividade física, porque a gente se movimentar faz o nosso intestino se movimentar também e facilita a evacuação, tá? Outras medidas que podem ser feitas em casa, medidas simples, como depois de evacuar, não usar o papel higiênico. A gente até brinca que o papel higiênico ele é inimigo do proctologista. Porque no momento que você usa para fazer a higiene da região anal, ele traumatiza, favorece sangramentos. Então, o que a gente recomenda? Fazer uso de ducha higiênica, bidê, ou tomar banho depois de evacuar para fazer a lavagem da região anal. Se às vezes não tem como fazer a lavagem, usar um lenço umedecido, porque ele é menos agressivo para a região e aí diminui a chance de ter sintomas. E outras medidas, né, que eu sempre recomendo para os pacientes no consultório, é não levar o celular para o banheiro, porque hoje em dia as pessoas levam o celular, perdem lá muito tempo olhando rede social, e isso, né, ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, aumenta muito a pressão ali no ânus e favorece piorar os sintomas de quem já tem algum problema e até desenvolver as hemorroidas. Nossa, é excelente essa informação que você falou, né? Realmente hoje é um hábito das pessoas levar o celular, né, para se distrair, mas a gente muitas vezes não tem essa noção do perigo, né, do que pode estar acarretando. Então, é muito, muito interessante você trazer essa explicação, porque assim como para mim, para quem está nos ouvindo também, é uma informação excelente. Inclusive, se você estiver assistindo o podcast no banheiro, pausa e termina de assistir depois. Com certeza, muito boa. Bom, doutora, quais sinais de alerta que você falaria que exigem que esse paciente busque uma avaliação médica imediata? Isso é importante a gente frisar. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Quando você percebe uma alteração no padrão das suas fezes. Então, antes você ia no banheiro todos os dias, começou a diminuir a frequência evacuatória, percebeu que as fezes estão mais finas, ou em fita, que a gente fala, começou a ter uma frequência maior de diarreia. Junto com isso, tá com dor abdominal, dor na barriga, sem ter relação com as coisas que você tá comendo, perda de peso inexplicável, tá com dificuldade de se alimentar, perdendo o apetite, presença de sangue nas fezes, porque tudo isso pode indicar que você esteja com um problema mais sério do intestino, como câncer de intestino, uma doença inflamatória do intestino. Então, toda vez que você tem esses sinais de alarme que a gente fala, você precisa procurar uma avaliação médica para a gente poder fazer uma investigação adequada. São detalhes, né, que você mencionou que às vezes a gente não se atenta. Então, muitas vezes a gente vai no banheiro e nem vê como que tá o aspecto, né? Então, assim, às vezes vale a gente ter esse autocuidado, né, doutora? Isso é importante você lembrar. Sempre que evacuar, olhar como estão as fezes, o aspecto, o formato, se tem sangue, se às vezes tem um catarro, né, que é o muco misturado nas fezes, que tudo isso está indicando que tem alguma coisa
alterada no seu intestino. Então, não pode ter medo, não pode ter vergonha, tem sempre que estar avaliando. E doutora, em quais situações o sangramento anal ele pode estar relacionado a doenças mais sérias, como por exemplo o câncer coloretal que você mencionou? Então, como a gente tinha comentado ali no começo, né, o aspecto do sangramento associado ao câncer de intestino, ele é um pouco diferente. Então, ele depende da localização do câncer, né? Então, se está do lado direito, é aquele aspecto mais enegrecido. Se ele está mais ali do lado esquerdo do intestino, ele é um aspecto de sangue misturado nas fezes. Você consegue ver que tem sangue ali naquelas fezes. Ou quando ele é da parte final do intestino grosso, que é o reto, né? Muitas vezes ele vai ter um sangue mais vivo, sim, também associado. O paciente percebe que tem o muco, que é esse catarro misturado nas fezes, e ele também pode ter uma sensação de vontade de fazer cocô, e ele chega no banheiro e não consegue fazer. Então, isso mostra que tem alguma coisa alterada ali na região do reto que está levando a esses sintomas. Então, toda vez que mostrar essas alterações, precisa da gente avaliar e indicar um exame como a colonoscopia, porque através da colonoscopia a gente consegue ver como é que está a mucosa do intestino grosso por dentro e aí fazer um diagnóstico de câncer de intestino, avaliar se tem um pólipo, né, e muitas vezes já retirar esse pólipo pelo próprio exame, e evitar dele virar um problema maior no futuro. Então, isso é muito importante. E lembrando que o câncer de intestino, quando a gente diagnostica ele no início, né, que a gente fala, um câncer em estado inicial, ele tem uma chance de cura de mais de 95%. Então, isso é muito importante ressaltar, porque você faz a colonoscopia, a gente diagnostica esse câncer em estágio inicial, a chance de cura é muito grande. Isso que você falou é importante, né, hoje, ainda mais depois da repercussão que a gente teve, né, em relação à Preta Gil, por exemplo, que acabou, infelizmente, falecendo dessa doença, e muitas vezes as pessoas ainda têm esse receio de se cuidar, de investigar, e até gostaria que você mencionasse um pouquinho sobre a colonoscopia, porque muitas pessoas acho que ainda têm um pouco de medo do exame. Então, como que é esse exame? É feito no consultório, né? O paciente precisa de algum cuidado especial? Você pode já aproveitar esse gancho e falar um pouquinho, que eu acho que é Claro, interessante. com certeza. A Preta Gil, ela teve um câncer, né, de intestino, um câncer de reto, ela infelizmente não resistiu, mas ela deu muita visibilidade para a doença, né? Ela é uma pessoa pública, então ela comentou todos os sintomas que ela teve e muitas pessoas vieram até a consulta depois do que aconteceu com ela, com medo de ter também um câncer de intestino. E ela foi uma paciente diagnosticada jovem, né, 48 anos. Então, isso para nós médicos é considerado um paciente jovem. E a gente tem visto também cada vez mais cânceres em paciente com menos de 60 anos. Então, a incidência, né, o aparecimento do câncer de intestino está vindo cada vez mais em pacientes jovens. Então, por isso a importância de procurar ajuda. A colonoscopia, ela é o exame que eu sempre falo, é um exame diagnóstico e muitas vezes terapêutico, porque pela colonoscopia eu consigo avaliar, ver como é que está toda a mucosa, né, a parte de dentro do intestino, e muitas vezes eu já faço um procedimento para retirar o problema que o paciente tem, como os pólipos, que são umas verruguinhas ali que aparecem na parede do intestino e que elas são os precursores, então é a lesão inicial que pode virar um câncer no futuro. A gente indica fazer a colonoscopia para quem não tem histórico de câncer na família, não tem nenhum sintoma do intestino, a partir dos 45 anos, que é o que a gente chama de rastreamento. Então, a gente vai procurar se tem algum sinal de câncer. Quem não tem sintomas, então, a partir dos 45 anos, quem tem algum histórico na família, em parentes de primeiro grau, com câncer de intestino, precisa começar esse rastreamento a partir dos 40 anos ou 10 anos antes desse caso índice, que a gente chama. Então, por exemplo, se o seu irmão teve câncer com 40 anos, com 30 você tem que começar a fazer sua colonoscopia, tá? E depende daqueles sinais de alarme que a gente já comentou. Então, se você chega falando que tá perdendo peso, tá com uma anemia, percebeu que tem sangue misturado nas fezes, isso já indica fazer uma colonoscopia.
quando os pacientes vão no consultório, eu indico fazer o exame, a maioria tem medo do preparo do exame, que é esse tabu que também existe em relação à colonoscopia. Mas tem que entender que o preparo, ele é uma parte essencial e super importante do exame. Então, cada local vai ter o seu protocolo, né? Existem alguns laxantes que a gente usa para promover a limpeza desse intestino, mas é muito importante, quem vai fazer o exame ter em mente que quanto mais limpo fica o seu intestino, melhor fica a qualidade do exame no dia para a gente procurar as alterações que podem ter no intestino. Durante o procedimento, você vai tomar uma medicação na veia, vai estar dormindo, não vai sentir nada. Então, muitos pacientes até brincam que falam que é o melhor sono que eles tiveram. Então, durante o procedimento é super tranquilo. E aí, se a gente já vê alguma alteração, muitas vezes a gente já resolve, né? Faz procedimentos e faz biópsias. Então, ela permite a gente ter ali uma visão bem ampla de todo o intestino grosso do paciente. Fez a colonoscopia, não teve nenhuma alteração, a gente indica repetir, de acordo com as diretrizes atuais, a cada 5 anos. Então, você não precisa fazer uma colonoscopia todo ano, podem ficar tranquilos. Isso vai depender de cada paciente. Nossa, é excelente, doutora. Muito obrigada pela sua explicação. Acho que assim como para mim, para quem está nos ouvindo também, foi muito esclarecedor. Então não precisa ficar com esse medo, né, doutora? Não. Eu sempre falo que você tem que ter mais medo de ter o câncer de intestino do que de fazer a colonoscopia. Porque o câncer de intestino, ele é silencioso, ele demora ter sintomas. Geralmente, quando você começa a sentir os sintomas, significa que ele já está no estágio mais avançado. Então, a prevenção é sempre a melhor opção. Com certeza. E, doutora, qual o impacto do adiantamento da consulta médica nesses casos e quais complicações podem surgir? Então, assim, quanto mais você adia o atendimento médico, mais a sua doença vai avançando, né? Seja em doenças benignas, como as hemorroidas, fissuras, como principalmente as doenças malignas, no caso do câncer de intestino. Então, a qualquer sinal de alteração, você procura ajuda, a gente já consegue fazer um diagnóstico precoce e já indicar o tratamento. Nem todo problema do ânus precisa de cirurgia, mas se às vezes você chega num estágio mais avançado, uma hemorroida que já está ali, que fica só para fora, te incomodando, com sangramento intenso. Eu já tive paciente que precisou tomar sangue por causa de sangramento de hemorroidas. Aí, nesses casos, o único tratamento é o cirúrgico. E o câncer de intestino, a mesma coisa. Se você vai deixando, mais ele vai avançando e a sua chance de cura diminui. Então, por isso que não pode adiar, não pode ter medo nem vergonha de procurar o proctologista. Com certeza. E, doutora, só pegando o gancho de que você mencionou, a gente tem comentado bastante, né, sobre hemorroida. E às vezes as pessoas têm realmente essa vergonha, tudo. E tem causas específicas que levam ao surgimento, ou é hereditário, ou a pessoa tem hábitos de vida que favorecem, né? O que leva à causa? Porque é algo que a gente ouve falar bastante, né? Então, são várias coisas que levam ao desenvolvimento da doença hemorroidária, né, das hemorroidas. Desde fazer muita força na hora de evacuar, o intestino muito preso, que fica muito tempo sentado no vaso sanitário, isso favorece o desenvolvimento das hemorroidas. Passar longos períodos em pé também pode favorecer desenvolver hemorroidas. Mulheres que já ficaram grávidas também têm um risco maior. Tem uma questão, sim, familiar, que a gente fala, que pelos hábitos da família, mais de uma pessoa também pode desenvolver. Então, são várias causas para o problema. E hábitos de vida, né, saudáveis, praticar atividade física, melhorar o hábito intestinal, diminui a chance de você ter problemas. Perfeito. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de diagnóstico. Então, você comentou já um pouco sobre a colonoscopia. E quais são os principais métodos de diagnósticos utilizados para investigar os tipos de sangramento anal? Então, tudo começa na conversa durante a consulta. Através dessas informações, eu já vou conseguindo entender melhor a característica do seu sangramento, a frequência que ele acontece e o que pode estar relacionado a isso. Na consulta médica, é sempre feito o exame proctológico.
Nesse exame, durante as etapas, eu consigo avaliar o ânus e eu utilizo um aparelho que é o anoscópio, que me permite avaliar dentro do canal anal. E ele já me dá muitas informações e muitas vezes eu já tenho o diagnóstico da origem desse sangramento. Se é uma hemorroida, se essa hemorroida ela é uma hemorroida interna, se ela é externa, se é uma fissura ali do ânus, o plicoma. Então, na consulta médica, muitas vezes eu já consigo fazer grande parte dos diagnósticos. Se dependendo do que foi conversado e o exame físico não fechamos o diagnóstico, aí a gente parte para exames complementares que a gente chama. E um deles, muito importante, é a colonoscopia. Doutora Isabela, um exame físico e exames complementares, como a colonoscopia, vão ser sempre necessários ou só nessa avaliação, né, nessa consulta que você falou, você muitas vezes já consegue, por exemplo, descartar? O exame físico ele é indispensável. A partir do momento que você me procura para uma consulta com uma queixa de sangramento, eu sempre vou examinar. E ele já me dá muitas informações. A colonoscopia, ela não é indicada para todo e qualquer paciente. Isso a gente leva algumas coisas em considerações. Por exemplo, um sangramento que é característico, né, desse sangramento vivo, que suja o papel em pequena quantidade. Eu fiz um exame físico, vi que você tem ali uma hemorroida, é um paciente jovem, né, 20, 30 anos, não tem nenhum sinal de alarme associado, não tem necessidade de fazer colonoscopia nesse momento. Agora, se você tem mais de 45 anos, nunca fez uma colonoscopia, mas tem um sangramento orificial, né, de hemorroida ali, que eu vi no exame físico, mesmo assim eu vou solicitar a colonoscopia, como uma forma de rastreamento, de procurar o câncer de intestino. Doutora, falando um pouquinho ainda, né, sobre esses diagnósticos, tratamento, quais são as opções disponíveis para cada uma dessas condições mais comuns quando a gente fala em tipos de tratamento? Hoje em dia, a gente já tem muitos recursos disponíveis, né? Pensando, por exemplo, no tratamento das hemorroidas. Tem essa cultura, esse tabu de que cirurgia de hemorroida, pós-operatório é horroroso, né? Não dá para falar que é um pós-operatório super tranquilo, mas a gente já tem algumas ferramentas, como por exemplo a cirurgia utilizando o laser para fazer a retirada das hemorroidas. Isso diminui bastante a dor no pós-operatório, porque com o laser eu faço um corte mais preciso, machuco menos os tecidos ao redor da hemorroida, isso dá uma recuperação mais rápida, diminui a dor. Então essa é uma das opções. Tem um outro tratamento que eu faço na clínica que se chama ligadura elástica, que eu amarro um elastiquinho nessa hemorroida para ela não ficar saindo para fora, não ficar sangrando. É um procedimento que você faz e no dia seguinte você volta às suas atividades normalmente. Então, ele tem bons resultados. Na proctologia, a gente também utiliza a toxina botulínica, o Botox, mas no nosso caso é para fins de tratamento, não são fins estéticos. A gente tem utilizado tanto no pré-operatório, né, porque isso ajuda a diminuir a dor depois da cirurgia. Por quê? Porque quando a gente opera a região do ânus, a tendência é o músculo do ânus, o esfíncter anal, ele ficar mais apertado do que o normal. Isso dificulta o relaxamento, depois na hora de evacuar, dá mais dor no pós-operatório. Então a gente aplica o Botox nesse músculo para ajudar ele a relaxar e isso, consequentemente, diminui a dor depois da cirurgia. Além do Botox para esse fim, a gente também tem utilizado bastante no tratamento das fissuras anais, que é aquele cortezinho que aparece na borda do ânus. Por quê? Porque ela também causa essa contração maior do músculo do ânus. Então, isso também dificulta você conseguir evacuar, dificulta a cicatrização da fissura. Então, a gente aplica o Botox, é um procedimento ambulatorial, então também é feito na clínica. O paciente eu aplico a toxina botulínica, logo em seguida ele tem alta e pode voltar às suas atividades. E a gente tem visto um resultado muito bom, né? E evita de ir para uma cirurgia, que é um procedimento mais invasivo. Então, a gente já tem várias ferramentas que ajudam a melhorar. Mas nem tudo é cirúrgico. Muitos pacientes com medidas clínicas, né? Então, como a gente já tinha comentado, não usar o papel higiênico depois de evacuar, lavar, não levar o celular para o banheiro. Tem algumas medicações e pomadas tópicas que a gente pode passar que também diminui os sintomas. Em relação daí, doutora, a
a um câncer, por exemplo, coloretal, né? Esse caso vai ser unicamente cirúrgico ou não? Que opções de tratamento a gente tem daí para esse paciente? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer de intestino, né, a gente fez a colonoscopia, fez uma biópsia, confirmou que é um câncer de intestino, o próximo passo é o que a gente chama de estadiamento. É fazer alguns exames, como por exemplo tomografias, para a gente avaliar se esse câncer está restrito ao intestino ou se ele já foi, né, com metástase para outros lugares, como fígado, pulmões. Então a gente sempre tem que avaliar. Depois que a gente faz esse estadiamento, essa avaliação inicial, aí a gente vai determinar qual que é o próximo passo do tratamento. Tem alguns pacientes que vão precisar fazer químio, radioterapia antes da cirurgia, tem outros pacientes que a gente já indica a cirurgia direto, e tem alguns pacientes, se está no estágio muito avançado, às vezes a gente acaba não operando, né? Faz um tratamento oncológico sem cirurgia. Isso depende muito, mas quando vai para uma cirurgia, né, a gente viu que tem um câncer de intestino, né, e tem indicação cirúrgica, hoje em dia, né, a gente já tem a técnica videolaparoscópica, que já é uma técnica bem consagrada, e mais recentemente, a cirurgia robótica, que veio para revolucionar e tem ótimos resultados, diminui a dor também no pós-operatório, tem uma recuperação muito otimizada, então isso a gente tem visto que tem melhorado bastante os resultados do paciente. Bom, agora a gente vem para as perguntas de pacientes que mandaram para você através da plataforma Guia Saúde. A paciente perguntou: tenho hemorroidas diagnosticadas e às vezes tenho sangramento. Isso é normal ou eu devo me preocupar? Nenhum sangramento do intestino é normal. Sempre que você tiver algum tipo de sangramento, você precisa procurar um atendimento médico, passar por um exame e a gente definir qual que é a causa e indicar o tratamento mais adequado para você. O paciente perguntou: se o sangramento parar sozinho, ainda assim preciso procurar um médico? Com certeza. Não é porque parou que o seu problema sumiu. Então, você precisa sim também passar por uma avaliação médica e a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, pensando em câncer de intestino, nem sempre quando você evacua, o sangramento pode sair nas fezes. E às vezes esse câncer vai progredindo e você deixa de procurar ajuda. Então, toda vez que você perceber uma alteração, é importante procurar atendimento médico. O paciente mandou: meu pai tem sangramento anal e está com medo de ser algo grave. Como convencê-lo a buscar ajuda médica? Infelizmente, esse medo de procurar ajuda médica, principalmente entre os homens, quando tem algum sangramento intestinal, é muito grande, né? Existe um tabu, vergonha, mas você precisa conscientizar ele de que quanto antes é feito um diagnóstico, melhor é a chance da gente ter uma cura e ter um tratamento eficaz para esse paciente. Então, o importante é você conscientizar ele desse diagnóstico precoce. Bom, agora a gente vem para um jogo de perguntas, que é o mitos e verdades. Então, doutora, é verdade que todo sangramento anal é causado por hemorroidas? Mito. Nem tudo que sangra no ânus são hemorroidas. Podem ser fissuras, plicomas, o câncer de reto, câncer de intestino. Então, não dá pra gente generalizar. É verdade que apenas pessoas mais velhas devem se preocupar com o sangramento anal? Isso também é um mito. Como a gente já tinha comentado, pensando em câncer de intestino, o aparecimento em pacientes mais jovens tem aumentado cada vez mais. Então, todo mundo que tem algum sangramento precisa passar por avaliação. É até engraçado que tem alguns pacientes que falam: eu achava que isso só acontecia em idoso, né? Pensando em hemorroidas. E não, pode acontecer em todas as faixas etárias. E por último, é verdade que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento das doenças coloretais? Verdade verdadeira. Não só nas doenças coloretais, como em todas as doenças na medicina, quanto mais precoce seu diagnóstico, né? Então, mais sucesso a gente obtém no tratamento e pensando em câncer coloretal, maior a sua chance de cura. Doutora Isabela, ainda falando sobre tratamentos, você já mencionou o tratamento de hemorroida, de lesões coloretais e sobre os plicomas. Então, que tipo de tratamento pode ser feito para tratar esse tipo de situação no paciente?
O plicoma, o tratamento definitivo é a remoção cirúrgica. Então, hoje em dia, a gente utiliza o laser de CO2 para fazer essa cirurgia, como é feito para as hemorroidas também. Então, ele vai fazer esse corte, essa excisão, e como ele é um processo cicatricial, né? Alguns pacientes falam, e se eu operar, posso ter um novo plicoma? Pode, tá? Infelizmente, não dá pra gente garantir que você não vai ter um novo plicoma, mas o laser, ele diminui muito a chance disso acontecer, por ele ser menos agressivo, né? Então, a cicatrização fica melhor, mais rápida, então essa é a maior vantagem e é o que eu mais indico para os pacientes. E doutora Isabela, você mencionou aqui entre a gente que você também está fazendo agora cirurgia robótica aqui em Maringá. Então, isso é uma inovação, né? A melhor tecnologia que a gente tem. E para quais casos você tem feito ela? Quais são as indicações e vantagens que você pode falar para o paciente? Olha, invista na cirurgia robótica. Perfeito. Então, a cirurgia robótica, ela veio como uma inovação na medicina, realmente, ela traz muitas vantagens, pensando em recuperação do paciente, na técnica cirúrgica também. Na proctologia, eu utilizo para operar o câncer de intestino, lesões intestinais de endometriose, alguns casos de diverticulite aguda, né, doença diverticular, a gente tem essas indicações. E isso mudou bastante, porque auxilia muito na dissecção ali durante o procedimento cirúrgico, a gente tem visto ótimos resultados, então sempre que tem, principalmente lesões do reto, que é a parte final do intestino, é onde o paciente tem um benefício muito grande fazendo a cirurgia robótica. E a recuperação dessa cirurgia, ela também é uma recuperação melhor? Como que você, né, avalia isso em relação aos pacientes que você atende no dia a dia? Com certeza, ela mostra, assim, uma recuperação bem mais rápida, o paciente ele vai embora muito bem do hospital, tem uma dor pós-operatória muito menor, então isso a gente tem visto como uma grande vantagem. E doutora, você mencionou, né, falando sobre a cirurgia robótica, que também ela abrange alguns problemas, como por exemplo a endometriose. E onde que a endometriose ela se encaixa nessa parte de, né, que você está falando sobre problemas anais, né, da coloproctologia? Qual que é a especialidade? A endometriose, ela também pode acometer o intestino. E se ela vai para camadas mais profundas do intestino, ela pode gerar um sangramento intestinal, ela pode começar a atrapalhar a passagem das fezes, ter dor também por causa desses focos de endometriose. Então, quando isso começa a ser muito sintomático, né, trazer problemas para o paciente, aí em alguns casos a gente faz cirurgias para retirar só o foco, dependendo do tamanho, ou em alguns casos, quando ele é mais profundo, a gente tem que retirar esse segmento do intestino que está com problema também. E como a endometriose é uma cirurgia que muitas vezes ela também acomete outros locais, então a equipe multidisciplinar, o pessoal da ginecologia, urologia e outros profissionais também entram em ação para a gente poder resolver tudo de uma vez. Bom, doutora Isabela, a gente está caminhando para o final do nosso podcast e foi um imenso prazer te receber aqui e abordar esse tema que é tão importante, né? Acredito que assim como foi para mim, muito esclarecedor, foi para os nossos pacientes que estão nos ouvindo. E como uma mensagem final, gostaria que você deixasse, né, uma palavra para quem está nos ouvindo. Então, que mensagem você gostaria de deixar para os pacientes que às vezes estão com algum problema, mas ainda não tiveram coragem de procurar ajuda, ou até às vezes já estão passando por um tratamento? Então, assim, se você tem sangramento intestinal, dor para evacuar, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda. Nós, coloproctologistas, estamos aqui para te atender, para te ajudar, sem julgamentos. E tem que ter em mente que quanto mais rápido é feito o diagnóstico, maior a sua chance de cura e mais sucesso a gente vai ter no seu tratamento. Então, não tenha medo e não tenha vergonha. Muito obrigada, doutora Isabela. Foi um imenso prazer te receber aqui. Eu que agradeço, foi um prazer ter aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha especialidade com vocês.